Saudamos a todos os nossos queridos e irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para o estudo da lição da Escola Sabatina, de número 10. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos como teus filhos. À tua presença, humildemente aos pés de Jesus, buscando sabedoria do céu para entendermos as tuas palavras, a tua mensagem, que a Bíblia se torne a palavra viva para mim e para os meus irmãos. Derrama sobre nós o Espírito Santo prometido por Jesus, dando-nos sabedoria, inteligência celestial para entendermos a tua palavra. Em nome de Jesus pedimos. Amém. A lição número 10, Filhos da Promessa. Queridos, a lição desta semana está estudando o capítulo 9 de Romanos. O capítulo 9 de Romanos é um dos mais difíceis de ser estudado. Nós trabalhamos com o problema da predestinação. Muitos comentaristas bíblicos têm usado Romanos capítulo 9 como base para a sua doutrina de dupla predestinação. Este é o ensino de que nos tempos eternos, antes da criação, Deus decretou que alguns seriam salvos e outros se perderiam, que os eleitos estão inevitavelmente salvos e os condenados estão inevitavelmente perdidos. De acordo com esse ensino, não há nada que esses grupos possam fazer para alterar o decreto divino quanto ao seu futuro. Este é o ensino que muitas igrejas possuem. Nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, não cremos desta forma. O ensino da predestinação, sendo uns predestinados para a salvação, outros predestinados para a perdição, tirando o livre-arbítrio, tirando a liberdade de escolha, ela contraria a palavra de Deus. Este ensinamento se opõe à palavra de Deus como um todo. Esse ensino se tornou pela primeira vez uma questão séria na igreja cristã no tempo de Agostinho, um dos pais da igreja, Agostinho, bispo de Hipona, anos 354 a 430 depois de Cristo. O famoso bispo de Hipona, lá no norte da África, ensinou que Deus só concede sua graça aos eleitos, isto é, àqueles que devem receber o seu favor imerecido, segundo a sua decisão arbitrária. A graça de Deus concedida aos eleitos, ele diz, Agostinho, é irresistível. Portanto, é certo que eles serão salvos. Ele disse que aqueles que não são assim, escolhidos por Deus, permanecem nos seus pecados e receberão a condenação eterna. Nos séculos XVI, Lutero e Calvino aceitaram, em essência, o ensinamento do Santo Agostinho sobre a predestinação. Desde então, a predestinação calvinista, de uma forma ou de outra, tem sido muito influente em numerosas igrejas cristãs. Jacques Arminio, que viveu entre os anos de 1560 a 1609, o célebre teólogo holandês, combateu vigorosamente a doutrina da predestinação defendida por reformadores anteriores a ele. Arminio ensinava que Deus previu quem aceitaria a Cristo e quem não o aceitaria. Cada indivíduo recebeu o poder de escolher ou de rejeitar a Cristo. Aqueles que, na previsão de Deus, escolheriam a Cristo como Salvador, foram predestinados para a salvação. Aqueles que, na sua previsão, rejeitariam a Cristo foram destinados para a morte eterna. A graça e a justiça de Deus são concedidas aos que escolheram crer e vedadas aos que não querem crer. Quanto a essa questão, os adventistas do sétimo dia são arminianos. Sendo este um assunto comum no mundo hoje em dia, é essencial que compreendamos a mensagem do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9. Nós gostaríamos que você abrisse a Bíblia em Romanos capítulo 9 e vamos ler então o texto que temos aqui do capítulo 9, versos 1 até o verso 12. Esta é a parte de domingo. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo,
que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, o nosso pai. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Queridos, na parte de domingo, o fardo de Paulo. Paulo sentia grande tristeza no seu coração pela rejeição de Cristo por parte do seu povo judeu, os israelitas. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo capítulo 19 e o verso 6. Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu representante na terra, os depositários da lei. Deus escolheu o povo de Israel para que fossem os evangelistas, para que através deles o mundo todo fosse evangelizado. Este era o plano A. A Bíblia apresenta o plano A e o plano B. No plano A, Deus escolheu Israel para ser o evangelista do mundo. Pelo testemunho de Israel, todas as nações da terra seriam evangelizadas. O conhecimento de Deus se espalharia pelo mundo todo e todos seriam atraídos para o Deus de Israel. Porém, sabemos que Israel falhou na missão que Deus dera a eles. Eles se tornaram exclusivistas. Deus precisava de um povo missionário para evangelizar um mundo mergulhado no paganismo, escuridão e idolatria. Ele escolheu os israelitas e se revelou a eles. Seu plano era que eles se tornassem uma nação modelo e assim atraíssem outros para o verdadeiro Deus. O propósito de Deus era que, pela revelação do seu caráter, por meio de Israel, o mundo fosse atraído a ele. Mediante o ensino do serviço sacrificial, Cristo deveria ser exaltado diante das nações e todos os que olhassem para ele viveriam. À medida que os israelitas crescessem em número e suas bênçãos aumentassem, eles deveriam ampliar suas fronteiras até que o reino de Israel envolvesse o mundo todo. Mas esta profecia não se cumpriu. O plano A falhou, porque Israel rejeitou ao Messias. Israel se afastou de Deus. Por isso, essa tristeza profunda no coração de Paulo por ver o Messias sendo rejeitado por Israel. A escolha divina, meus queridos, a escolha divina, ela existe para uma missão específica. Nós temos que entender que Deus colocou a salvação aberta para todos, todo aquele que quiser. Todo aquele que quiser e desejar poderá ser salvo. Nós lemos em Apocalipse capítulo 22, abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 22, o verso 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Todo aquele que quiser. A salvação está aberta a todos. Deus não é seletivo quando se trata de salvação, porque a salvação é para todos. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É todo aquele que nele crê. Deus não é seletivo quando se trata de salvar o ser humano. Ele salva qualquer um, em qualquer nação, em qualquer religião. Mas Deus é seletivo quando ele escolhe pessoas para uma missão específica. Deus é seletivo quando escolhe seus agentes missionários.
com funções designadas. Por isso, queridos, Deus escolheu Israel, não escolheu outro povo. Deus escolheu Israel para ser o seu evangelista no mundo, os seus agentes missionários. Eles falharam. No plano A, eles falharam. Mas a salvação se estende a todos. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vinde a mim todos. É aberta a salvação para todos. Todo aquele que nele crê será salvo. Portanto, queridos, temos que entender ao estudar o capítulo 9 de Romanos que a salvação é aberta para todos, mas Deus é seletivo quando escolhe pessoas para tarefas específicas. Assim, Deus escolheu a tribo de Levi, não outra tribo, para ser a tribo sacerdotal. Assim, Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos para a missão de apóstolos. Assim, Deus escolheu Abraão. Assim, Deus escolheu Sem. Assim, Deus escolheu Isaque. Assim, Deus escolheu Jacó. Mas Deus não negou a salvação para Ismael. Deus não negou a salvação para Esaú. Deus não negou a salvação para as outras tribos de Israel, escolhendo a tribo levítica, a tribo de Levi, para o serviço sacerdotal. Não estava excluindo as outras da salvação, e sim excluindo-as do serviço no templo. Ou seja, Deus escolhe, Deus é seletivo para uma missão específica, mas a salvação está aberta para todos, independentemente. A linha de argumentação de Paulo revela que a promessa feita a Israel não tinha falhado completamente. Existia um remanescente por meio do qual Deus ainda pretendia trabalhar. A fim de validar a ideia do remanescente, Paulo recorreu à história de Israel. Ele mostrou que Deus sempre foi seletivo. Seletivo quando escolhendo para uma missão específica. Por exemplo, no Novo Testamento, Deus rejeitou a nação judaica para a missão de evangelizar o mundo e entregou esta missão de evangelizar o mundo para a igreja cristã. Porém, em termos de salvação, Deus não rejeitou a nação judaica, porque a salvação está aberta para todos os judeus. O judeu que aceitar a Cristo como o Messias, como Salvador, ele será salvo. Ou seja, em termos de salvação, ela é aberta para todos. Mas Deus é seletivo e escolheu a igreja cristã, o Israel espiritual, para evangelizar o mundo. Deus é seletivo. Primeiro, o Senhor não escolheu toda a semente de Abraão para ser seu povo da aliança, somente a linhagem de Isaque. Mas ele não negou para Ismael a salvação. Deus abençoou Ismael. Ismael vai se salvar ou se perder de acordo com a decisão dele. Mas Deus escolheu Isaque para usar a linhagem de Isaque como representante de Deus na terra. Ele não escolheu todos os descendentes de Isaque, mas escolheu Jacó, o descendente de Isaque. Mas ao escolher Jacó para ser o seu patriarca, o seu representante, Deus não fechou as portas para a salvação de Esaú. Ele somente estava escolhendo Jacó para uma missão específica. Esaú vai se perder porque ele, por escolha própria, se tornou profano, se tornou promíscuo e abandonou a Deus. É igualmente importante perceber que nem herança nacional, nem descendência garantem a salvação. Você pode ser do sangue certo, você pode ser da família certa, você pode ser da descendência certa, você pode ser até mesmo da igreja certa e ainda se perder. Por quê? Porque você não basta ser da família certa, ou da igreja certa, ou do povo certo. Você tem que decidir por si mesmo abraçar a Jesus como Salvador. Porque 1 João capítulo 5, verso 12 e 13 diz: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Ainda na parte de domingo, eu quero mostrar para vocês que nestes primeiros versos aqui de Romanos capítulo 9 e os versos 4 e 5, o que é que Deus nos mostra através de Paulo nos versos 4 e 5 de Romanos? Que Israel recebeu o privilégio da filiação divina,
mas eles não honraram esta filiação divina, eles desprezaram o Messias. Israel teve a glória de ser indicado pessoalmente como representante de Deus na terra e a presença pessoal de Deus habitando entre eles através do santuário, mas eles não honraram tal privilégio. Israel tinha sido representante de Deus, os depositários da lei, mas eles não honraram a posição de serem depositários da lei de Deus. Os judeus, eles tinham o templo, onde era realizado o serviço sacrificial. Eles foram honrados com uma luz abundante que nenhum outro país, nenhuma outra nação da terra tinha. Através do templo, todo o plano da salvação estava ali ilustrado através do serviço sacrificial no templo. Porém, eles não foram obedientes à luz revelada abundantemente a eles. Eles receberam todas as promessas, diz aqui em Romanos capítulo 9 e o verso 4, eles receberam as promessas de Deus, mas eles não cumpriram com a parte deles. Eles se tornaram patriarcas de Deus, mas uma vez morrendo os patriarcas, eles se afastaram de Deus. Estas bênçãos mencionadas em Romanos capítulo 9, versos 4 e 5, mostram que Deus foi fiel da sua parte, mas Israel foi infiel da parte deles. Na parte de segunda-feira, eleitos. Deus elege, Deus é seletivo, porque Deus escolhe pessoas para missões específicas. Deus, Ele abre a salvação a todos, porém aqui em Romanos capítulo 9, verso 12 e 13 diz: já fora dito a ela, a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém aborreci Esaú. Deus amou Jacó, escolhendo-o para ser o seu patriarca, o seu representante. Mas ao falar aborreci Esaú, não aborreceu Esaú no sentido de negar-lhe a salvação, mas sim negar-lhe os direitos de ser o representante de Deus. É impossível entender corretamente Romanos capítulo 9 até que reconheçamos que Paulo não está falando de salvação individual. Eu vou repetir. É impossível entender corretamente Romanos capítulo 9 até que reconheçamos que Paulo não está falando da salvação individual, mas sim de funções específicas às quais Deus estava chamando certos indivíduos a desempenhar. O Senhor desejava que Jacó fosse o progenitor do povo, que seria seu agente evangelizador especial no mundo. Nada sugere nessa passagem que Esaú não pudesse ser salvo. Esaú se perdeu porque ele, de escolha própria, se tornou profano, promíscuo. Agora aqui no capítulo 9 e os versos 14 e 15. Abra sua Bíblia, vamos ler capítulo 9 de Romanos, versos 14 e 15. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Novamente, Paulo não estava se referindo à salvação individual, pois nessa área Deus estende sua misericórdia a todos, pois Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2 e o verso 4. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito capítulo 2 e o verso 11. Mas Deus pode escolher para funções pessoas específicas para desempenhar certas funções, e embora elas possam se recusar a desempenhar essas funções, não podem impedir a escolha de Deus. Por mais que Esaú quisesse, ele não poderia ter se tornado o progenitor do Messias, nem do povo escolhido. Deus escolheu Jacó para ser o progenitor. Esaú não foi excluído da salvação? Não. Esaú não foi excluído da salvação por uma escolha arbitrária de Deus, nem por um decreto divino. Ele somente não foi escolhido para ser o pai da nação, que seria
agente divino para evangelizar o mundo. Os dons da graça divina, mediante Cristo, são gratuitos a todos. Todos fomos eleitos para a salvação e não para a perdição. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Jesus morreu por todos os seres humanos. Paulo está ilustrando a salvação pela graça, mediante a fé, em contraste com a salvação pelas obras. Assim como Isaac e Jacó é usado como símbolos dos que são salvos pela graça e não por suas próprias obras. Esaú é o símbolo dos que são rejeitados por Deus porque não exercem a fé. Paulo não está afirmando que o Senhor deu arbitrariamente a salvação a Jacó e negou-a a Esaú. Este não é um ensino de Paulo. Não houve uma preferência arbitrária da parte de Deus pela qual ficassem excluídas de Esaú as bênçãos da salvação. Os dons da sua graça por Cristo são gratuitos a todos. Não há eleição senão a própria, pela qual alguém possa perecer. Deus estabeleceu em sua palavra as condições pelas quais toda alma será eleita para a vida eterna. Qual é essa condição? Aceitar Jesus como Salvador. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. 1 João 5, versos 12 e 13. A declaração, o mais velho servirá ao mais moço, feita antes do nascimento de Jacó e de Esaú, significava que Deus escolhera Jacó para que tivesse o direito da primogenitura espiritual e fosse o patriarca da família, não Esaú. Na escolha divina, Jacó era o patriarca da família, mas não está falando de salvação, está falando de patriarca da família. No futuro, os dois irmãos seriam culpados de graves pecados, tanto um como o outro pecou. Jacó arrependeu-se e pela fé aceitou a salvação de Deus. Esaú não se arrependeu, persistiu em sua rebeldia. Jacó foi escolhido por Deus porque o Senhor previu que ele seria um crente genuíno que receberia a dádiva da graça. Esaú foi rejeitado por Deus como patriarca porque Deus previu que ele não aceitaria a salvífica graça divina. O Senhor ofereceu a salvação aos dois homens. Um atendeu ao convite, o outro rejeitou o convite. Na parte de terça-feira, mistérios. Aqui vamos falar sobre alguns mistérios. E vamos iniciar falando sobre o ministério da mentira e o ministério da verdade. Existe o ministério da verdade que Deus envia para a salvação das pessoas, que devem ser evangelizadas e salvas. Mas uma vez que o ministério da verdade é rejeitado, recusado, Deus então permite que venha o ministério da mentira, para que as pessoas creiam então na mentira. Quem não se firma na verdade, vai se firmar na mentira. Quem não se submete ao Senhor Jesus Cristo, ele vai se submeter ao Senhor Satanás. Portanto, queridos, gostaria que vocês abrissem a Bíblia agora na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e os versos 10 e 11. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e os versos 10 a 11. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Deus enviou a verdade, o ministério da verdade, para que se salvassem, mas foi rejeitado. E o verso 11 diz o quê? E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, ou seja, o ministério da mentira, para que creiam a mentira. Ou você crê na verdade e se salva, ou então as portas estarão abertas para que Satanás venha e faça com que você acredite no ministério da mentira e se firme na mentira. No exemplo da lição de terça-feira, temos aqui a história de Faraó. Eu gostaria de ler com vocês Romanos capítulo 9 e os versos 17 a 24. Romanos capítulo 9 e os versos 17 a 24. Porque diz a Escritura: Faraó, para isto mesmo te levantei, para que em ti possa mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois,
compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer o vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Eu gostaria de ler com vocês, lá em Êxodo, abra sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 8 e o verso 15. Aqui diz: vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Aqui no capítulo 8, verso 15, depois da praga das rãs, está mencionando que Faraó endureceu o seu coração. Não está falando que Deus endureceu o coração de Faraó, mas que Faraó endureceu o seu coração, no verso 15. Agora o verso 19. O verso 19, depois da terceira praga, diz assim: porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Mais uma vez, a Bíblia afirmando que quem endureceu o coração de Faraó foi ele mesmo. Faraó endureceu o seu coração. Agora vejam o verso 32 do capítulo 8 e o verso 32, depois da quarta praga. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. Mais uma vez afirmando que quem endureceu o coração de Faraó foi ele próprio. Satanás endureceu o coração de Faraó porque Faraó decidiu rejeitar os conselhos de Deus. E agora eu convido você para ler Êxodo capítulo 9 e os versos 34 e 35. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar. E agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Verso 34 está claro quando diz que o Faraó decidiu continuar a pecar. Ele decidiu continuar a pecar e agravou, endureceu o seu coração. Então, queridos, aqui a Bíblia menciona em capítulo 8, verso 15, capítulo 8, verso 19, verso 32, no capítulo 9, verso 7 e no capítulo 9, versos 34 e 35, todos estes textos mostram que Faraó, ele próprio, endureceu o coração. Como nós lemos, Deus enviou o ministério da verdade. Através da boca de Moisés e de Arão, a verdade foi pregada diante de Faraó. Ele rejeitou a verdade. Então Deus permitiu que viesse o ministério da mentira, para que Faraó cresce na mentira. Deus permitiu que Satanás endurecesse o coração do Faraó. E na Bíblia, quando Deus permite que Satanás faça alguma coisa, geralmente Deus toma a responsabilidade, dando a entender que foi ele quem fez aquilo. Mas na realidade, o mal veio de Satanás. O endurecimento do coração de Faraó veio de Satanás, com a permissão divina. Porque nas primeiras 5 vezes, Faraó escolheu endurecer o coração. E depois, então, a Bíblia diz, algumas vezes a Bíblia menciona que o Senhor Deus endureceu o coração do Faraó, dando a entender que Deus permitiu que Satanás endurecesse o coração do Faraó, pelas decisões erradas que ele tinha feito, já desde a primeira praga. Faraó endureceu o coração 5 vezes. Ellen White fala que os piores inimigos nossos sairão de dentro da nossa igreja. Os nossos irmãos, aqueles que receberam o ministério da verdade e que não se firmaram na verdade, receberam então o ministério da mentira e se firmaram na mentira, e estes irmãos, estes nossos ex-irmãos, eles se tornarão nossos piores inimigos. Uma vez que o ministério da verdade é rejeitado, Deus permite que Satanás
envia o ministério da mentira. Isso aconteceu com Faraó, isso aconteceu com Esaú, isso acontece conosco hoje, se nós rejeitarmos a verdade. O primeiro livro escrito contra a igreja adventista não foi escrito por um inimigo da igreja, mas foi escrito por um ex-pastor adventista chamado Dudley Kenwright. Dudley Kenwright escreveu o primeiro livro atacando a igreja adventista do sétimo dia. E ele era um ex-pastor da igreja. Queridos, ele recebeu o ministério da verdade, mas não se santificou, não se firmou na verdade. Então Deus permitiu que Satanás trouxesse o ministério da mentira, e ele creu na mentira e se perdeu. Este é um mistério, o mistério mencionado aqui através da história de Faraó. Agora, queridos, sobre o oleiro, Romanos capítulo 9 e os versos 21 em diante diz: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Essa é uma ilustração usada pelo apóstolo Paulo, a ilustração do oleiro. Nós temos que entender que nenhuma ilustração é perfeita, nenhuma parábola é perfeita. Todas as parábolas ou todas as ilustrações, elas podem ser úteis se nós tirarmos algum ensinamento delas, mas não em todos os detalhes. Poucas cenas eram tão familiares ao ambiente doméstico dos dias de Paulo, no primeiro século, como as cenas de um oleiro fabricando um vaso. O oleiro que trabalhava em sua roda, trabalhando o barro. A casa do oleiro era naquele tempo como se fosse o posto de gasolina hoje, como se fosse um armazém numa esquina. Era um ambiente muito conhecido, as pessoas estavam muito familiarizadas com o oleiro trabalhando no barro e fazendo vasos. A escolha do oleiro quanto à função do vaso moldado por suas habilidosas mãos é uma modesta ilustração do direito que Deus tem de decidir, não a salvação, mas a função das suas criaturas, se Ele assim o desejar. Essa ilustração do oleiro está mostrando que Deus é soberano para decidir quem será o seu agente missionário, quem seria o patriarca, quem seria o povo escolhido, qual seria a tribo sacerdotal, neste caso a tribo de Levi, quem seriam os 12 apóstolos. Deus é soberano para escolher pessoas para funções específicas, e esta ilustração do oleiro deve ser entendida neste contexto, porque não está falando de salvação, e sim de escolhas para missões como agentes missionários. Como alguns têm dito, vasos de barro não são criados à imagem e à semelhança de Deus, mas nós, seres humanos, fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Como tal, é-nos dado a liberdade de aceitar a misericórdia que Deus oferece a todos e decidir por nós mesmos se andamos nos caminhos de Deus, se obedecemos a Deus ou não. A ilustração do vaso é para nós entendermos que Deus é soberano para escolher para missões, para trabalhos específicos, mas não em termos de salvação. A referência feita a Faraó é interpretada por alguns como indicação de que Deus endureceu intencionalmente o coração desse monarca porque ele estava predestinado à perdição. Mas não foi assim. Faraó decidiu não aceitar as advertências de Deus e decidiu não crer nele. É declarado que o Senhor endureceu o coração do Faraó, mas nas 5 primeiras citações, que está em Êxodo capítulo 8, em Êxodo capítulo 9, é mencionado que Faraó, ele próprio endureceu o seu coração e decidiu continuar pecando. Nas Escrituras, o que Deus permite é às vezes apresentado como tendo sido causado por ele. Ele permitiu que Satanás endurecesse o coração do Faraó, mas dá a entender que foi o próprio Deus quem endureceu, porque ele assume a responsabilidade daquilo que ele permitiu. O verdadeiro causador é Satanás. Assim como o sol endurece a massa do vidraceiro, mas derrete a manteiga, assim também os apelos de Deus
convertem alguns corações e endurecem outros. É assim que reagem. O sol, que endurece o barro, ele derrete a cera. O sol é o mesmo, mas as reações são diferentes no barro e na cera. O Senhor terá misericórdia dos que creem, e o Senhor rejeitará os que não creem. Na parte de quarta-feira, a mim, meu povo. Em Romanos capítulo 9, verso 25, Paulo citou o livro de Oséias, capítulo 2, e o verso 23. E em Romanos capítulo 9, verso 26, ele citou Oséias, capítulo 1, e o verso 10. O pano de fundo é este. Deus instruiu Oséias a tomar uma mulher de prostituições. Oséias capítulo 1, verso 2. Como uma ilustração de seu relacionamento com Israel, pois a nação de Israel havia buscado deuses estranhos. Os filhos que nasceram desse casamento receberam nomes que significavam a rejeição de Deus e o castigo do Israel idólatra. O terceiro filho foi chamado de Lo-Ami, Oséias capítulo 1, verso 9. E o significado de Lo-Ami era não meu povo. No entanto, em meio a tudo isso, Oséias predisse o dia em que, depois de punir o seu povo, Deus restauraria sua sorte e removeria seus falsos deuses e faria uma aliança com Israel. Então aqueles que eram não meu povo se tornariam meu povo. Ami quer dizer meu povo. Nos dias de Paulo, Ami eram os cristãos, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Que apresentação clara e poderosa do Evangelho, o qual desde o início destinava-se ao mundo inteiro. Não é de admirar que nós, adventistas, tomemos parte da nossa vocação de Apocalipse 14, verso 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Hoje, assim como nos dias de Paulo, nos dias do antigo Israel, as boas novas da salvação devem ser espalhadas pelo mundo todo. Deus sempre planejou, sempre tomou a iniciativa de salvar o mundo todo. No Antigo Testamento, Deus queria salvar o mundo todo pela pregação que sairia da boca de Israel. Mas agora Deus rejeitou Israel como seus representantes, mas não os rejeitou para a salvação. E agora Deus elegeu ao novo Israel espiritual, a igreja cristã, para serem os agentes evangelizadores, estendendo a salvação para o mundo todo. Em Romanos capítulo 9, versos 25 a 29. Abra sua Bíblia. Romanos 9 e os versos 25 a 29. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e a amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Queridos, aqui nós vemos que Deus tem uma descendência chamada de remanescentes. Os remanescentes. O fato de que alguns compatriotas de Paulo rejeitaram o apelo do Evangelho trouxe grande tristeza para o coração de Paulo. O coração dele estava pesaroso, mas ele também se alegrou, porque ele disse: Deus ainda tem uns descendentes, Deus tem ainda um remanescente. As promessas de Deus não falharam. O fato lamentável é que só o remanescente de Israel volveu-se para o Senhor pela fé. O remanescente de Israel é que será salvo. Em Apocalipse 12, verso 17, diz que Deus ainda tem um remanescente. Não são todos que serão salvos, mas o remanescente. E Deus tem um remanescente dentro da igreja remanescente.
da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas Deus também tem um remanescente dentro da Igreja Católica, Deus tem um remanescente dentro da Assembleia de Deus, Deus tem um remanescente dentro da Deus e Amor, Deus tem um remanescente espalhado em todas as igrejas e religiões do mundo. Portanto, queridos, o Evangelho é para ser espalhado e pregado para o mundo todo, mas o remanescente é que será salvo. Quem é o remanescente? Quem é o remanescente? Apocalipse capítulo 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher. O dragão é Satanás e a mulher é a igreja. Satanás irou-se contra a igreja. Que igreja? A igreja de Deus? A igreja que não pertence a ele? E foi fazer guerra ao resto da sua semente, ou seja, um descendente, um remanescente. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus. Esta lei desprezada, esta lei aborrecida pela maioria, este é um sinal do remanescente de Deus. Aqueles que são salvos pela fé em Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 14 e o verso 12. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A fé em Jesus Cristo nos salva. E a obediência aos mandamentos de Deus mostram que fomos salvos por Jesus Cristo. A obediência aos mandamentos de Deus não salva ninguém. É unicamente a fé em Jesus Cristo que nos salva. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A fé de Jesus Cristo é a causa da nossa salvação. A obediência aos mandamentos de Deus são os resultados da salvação. Queridos, Deus tem um remanescente na terra, o remanescente fiel. Na parte de quinta-feira, tropeço. Na parte de quinta-feira, eu tenho uma pergunta. Você vai cair sobre a pedra ou você vai tropeçar na pedra? Há uma diferença entre cair sobre a pedra, cair sobre a rocha ou tropeçar na pedra. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9 e os versos 30 a 32. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, a justiça que é pela fé. E por que Israel não alcançou a justiça? Porque eles esperavam e buscavam a justiça que vem da lei. Queridos, a salvação é a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. Por isso diz o verso 31, mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Queridos, a pedra de tropeço, a rocha eterna. A Bíblia é clara ao apontar para Jesus Cristo como a rocha eterna, a rocha da nossa salvação. Jesus Cristo é a pedra sobre a qual nós temos que cair e nos despedaçar. Todo aquele que cai sobre a rocha e se despedaça tem o seu coração quebrantado. Ele é convertido, ele é salvo. Mas todo aquele que não cai sobre a rocha cairá sobre ele e o reduzirá a pó, o destruirá. Cair ou tropeçar. O problema dos israelitas foi que eles esbarraram na pedra de tropeço. Eles tropeçaram na pedra, mas não caíram sobre a pedra. E a maioria do povo de Israel se perdeu. Poucos se salvaram, como diz em Atos 2,41, alguns dos sacerdotes e de Israel se converteram, mas a maioria se perdeu porque eles recusaram cair sobre a pedra. Eles somente tropeçaram na pedra. E aquela pedra se tornou rocha de escândalo, pedra de escândalo para eles. Recusaram aceitar a Jesus de Nazaré como Messias, a quem Deus tinha enviado. Jesus não atendia às expectativas que eles tinham do Messias, portanto, quando Cristo veio, eles viraram as costas para Jesus. Mas, queridos,
A Bíblia diz que Jesus Cristo é a pedra que salva. Eu quero convidar para que você leia comigo a primeira carta de Pedro, capítulo 2, e os versos 6 a 8. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem crer nela não será confundido. Cair sobre a pedra é crer na pedra, é deixar que o seu coração se despedace, que o eu morra, e para que Jesus Cristo nasça em você. Isto é cair sobre a pedra e não ser confundido. E assim, para vós, os que credes, esta pedra é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço, a rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra. Em Mateus capítulo 21, verso 44, nós lemos: a pedra que os edificadores rejeitaram é agora a pedra angular. Quem cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Um dos mais importantes artefatos do Museu Britânico é o chamado vaso Portland. Ele foi descoberto num antigo túmulo egípcio há quase 200 anos atrás. Isto sucedeu muito antes da análise por nêutron ativação, pela qual é possível determinar a composição química de um objeto sem destruí-lo. Por diversos anos, este belo vaso Portland, de cor do anil, que retrata em branco uma encantadora mulher reclinada sobre um rústico assento, debaixo de um delicado ramalhete de flores. Este vaso constituiu o assunto de uma séria discussão entre os cientistas. De que se compunha este vaso? De que ele era feito? Alguns afirmavam que fora esculpido de um cristal natural e ornado de algum modo com as figuras brancas. Outros insistiam que se compunha de uma rara combinação de materiais. E esta discussão continuou até o ano de 1845, quando um maníaco conseguiu entrar no museu e ali ele atirou uma pedra sobre aquele vaso, o vaso Portland, despedaçando-o em 80 fragmentos, 80 pedaços. Só então os cientistas puderam examinar o material de que se compunha o vaso e verificaram que ele fora feito de vidro marchetado de esmalte branco. Essa foi uma grande descoberta. Uma grande descoberta que não teria ocorrido se o vaso não tivesse sido despedaçado. Essa descoberta confirmou o quê? Confirmou que o vidro era manufaturado muito antes do que os arqueólogos imaginavam. Só depois que o vaso foi quebrado é que se tornou conhecido o seu verdadeiro valor e a sua verdadeira importância. Queridos, aplicando isto para a vida espiritual, só depois que o vaso de alabastro de Maria Madalena foi quebrado, só depois que este vaso de unguento de nardo puro foi quebrado, é que se revelou a fragrância deste unguento precioso de nardo puro e o alto preço dele. Só depois que o nosso coração de pedra for despedaçado sobre a rocha que é Jesus Cristo, só depois que cairmos sobre a rocha, Deus poderá realçar o verdadeiro valor existente em você e em mim. A menos que nos despedacemos, a menos que caiamos sobre a rocha, nunca vamos ter valor. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 330. Temos que cair sobre a rocha, para que nos despedacemos e então tenhamos valor aos olhos de Deus. Quando, porém, caímos sobre a rocha que é Jesus e somos despedaçados, Deus pode realçar o nosso autêntico, maravilhoso e grande valor, mais precioso do que ouro de Ofir, porque fomos comprados pelo ouro do sangue de Jesus Cristo e pela prata das suas lágrimas. Meu convite para você, meu querido irmão, é que você caia sobre a rocha e se despedace
e se torne uma nova criatura em Jesus Cristo. Fique com a paz de Jesus. Amém.